Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 20 de outubro comemora-se o Dia do Arquivista. Aqui no Brasil marca a data da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, instituída em 20 de outubro de 71 em Rio de Janeiro. 20 de outubro é o Dia Mundial da Estatística, uma comemoração internacional instituída pela 90ª Assembleia Geral da ONU em sua resolução de 3 de junho de 2010, em tributo desse serviço que é tido como suporte fundamental para a tomada de decisões governamentais e para a cidadania consciente. O dia 20 de outubro é o Dia Mundial da Osteoporose, comemoração internacional instituída em 96 pela Sociedade Britânica de Osteoporose e que a partir de 97 foi adotada pela Fundação Internacional da Osteoporose. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Tem muita gente que fala estou com dívida até o pescoço. Essas pessoas são consideradas superendividadas. Mas o que é mesmo um superendividado? A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lilian Brandão, explica. O superendividado é aquele cuja renda está tão comprometida que perdeu a capacidade de pagar suas dívidas, a ponto de pôr em risco a sua subsistência, ou seja, de quitar as contas básicas como alimentação e moradia. Para ajudar as pessoas nessa situação, foi sancionada em julho deste ano a Lei do Superendividamento. Ela altera o Código de Defesa do Consumidor e aumenta a proteção de quem está com muitas dívidas, com mecanismos para conter assédios por parte das instituições financeiras. Vai funcionar assim. O endividado vai poder fazer uma conciliação com todos os credores de uma única vez, através de órgãos como o PROCON, Ministério Público e a Defensoria Pública. A vantagem é que o devedor não precisa escolher qual dívida pagar primeiro, pois todos os débitos vão para o mesmo plano de pagamento. O acordo terá valor de sentença judicial e os credores precisam aceitar a renegociação ou vão para o fim da fila na hora de receber. E fica proibido qualquer assédio ou pressão a consumidores pelas instituições financeiras. Entre as dívidas que podem ser renegociadas estão as de consumo, como conta de água, luz, telefone, empréstimos com bancos e financeiras, inclusive cheque especial e cartão de crédito. Mas dívidas com impostos e tributos, pensão alimentícia, prestação da casa própria, crédito rural e serviços de luxo estão fora da renegociação. Para regulamentar a lei, o Ministério da Justiça e Segurança Pública quer ouvir a sociedade, como explica a diretora Lilian Brandão. A compreensão da necessidade dessa audiência pública veio com a grande quantidade de pedidos recebidos à Senacom para manifestação sobre o conceito de mínimo existencial previsto nessa lei. Dessa forma, nós optamos pela abertura de um espaço em que as manifestações ocorram de forma igualitária. A audiência pública será realizada no dia 21 de outubro, próxima quinta-feira, por videoconferência, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Quem quiser participar pode verificar os detalhes na página do Ministério da Justiça na internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Todo mundo sabe da importância da doação de sangue, mas esse mês o estoque de sangue de alguns hemocentros está baixo. É o caso da Fundação Hemocentro de Brasília.
Os tipos sanguíneos O positivo e O negativo estão em níveis críticos na capital. Para se ter uma ideia, em setembro foram 168 doações por dia. Em outubro, o índice não passou de 148 bolsas coletadas até o momento. Em São Paulo, a Fundação Pro Saúde informa que o estoque para pessoas com tipagem sanguínea O positivo, O negativo, A negativo, AB negativo e B negativo está baixo. Nas capitais Belo Horizonte e Recife, os tipos A e B negativos estão em alerta, enquanto o O negativo e o O positivo estão baixos. Isso aconteceu porque teve uma redução no número de doadores nos últimos dias. De acordo com o Hemocentro de Brasília, o feriado na semana passada foi um dos responsáveis pela queda na doação. Agora, muita gente está em dúvida sobre a Covid-19, se ela prejudica ou não a doação de sangue. Primeiro, é importante dizer que o vírus não é transmitido pelo sangue, apenas por gotículas que saem da tosse ou do espirro de uma pessoa que está com infecção. De qualquer forma, existe um protocolo que os hemocentros seguem. Quem teve Covid-19 deve esperar 30 dias e quem está com suspeita ou teve contato com alguém infectado, o prazo de espera é de 14 dias. Já para quem começou a se imunizar contra o coronavírus, não é necessário completar a vacinação para doar sangue, mas deve cumprir um prazo de 7 dias da data da aplicação para as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. A regra só muda para quem tomou a Coronavac, que o prazo é de 48 horas após a vacinação. E valem aquelas medidas que já conhecemos. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos e estar saudável. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de risco geológico para esta terça-feira por conta do grande volume de chuva que vem ocorrendo na cidade nos últimos dias. De acordo com dados da própria Defesa Civil, o acumulado de chuva até esta segunda-feira, dia 18, já ultrapassou a média histórica para todo o mês de outubro. Na noite desta segunda-feira, em pouco mais de 3 horas, choveu metade do esperado para o mês inteiro em algumas regiões. Os maiores volumes foram registrados nas regiões leste, oeste, nordeste e noroeste. Na região oeste, as avenidas Silva Lobo e Francisco Sá ficaram alagadas e vários veículos ficaram ilhados. Também ocorreram inundações em pontos na Via Expressa e na rua Joaquim Silvério, no bairro Coração Eucarístico, na região noroeste. A Defesa Civil e a BH Trans interditaram o trânsito em locais próximos aos córregos do Leitão, na região Centro-Sul, do córrego do Onça, na região Nordeste, do córrego Ressaca, na Pampulha, e do córrego Ferrugem, na região do Barreiro. Esses cursos d'água apresentaram um rápido aumento de volume em pouco tempo, mas não foi registrado transbordamento. Ainda de acordo com a Defesa Civil, o alerta de risco geológico serve para manter a população atenta a possíveis pontos de desabamentos e deslizamentos. Os principais sinais são o surgimento ou aumento de trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água brotando da base de barrancos e inclinação de postes e árvores. A previsão do tempo é de mais chuva em Belo Horizonte nesta terça, com volume de 20 a 40 milímetros de precipitação, acompanhadas de rajadas de vento de até 50 km por hora e trovoadas. Reportagem Leandro Siqueira. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui você confere dicas de uma alimentação saudável e adequada. Coma com regularidade e atenção, em ambientes apropriados, sempre que possível, com companhia. Procure fazer suas refeições em horários semelhantes todos os dias e evite beliscar nos intervalos entre as refeições. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo, sem se envolver em outra atividade. Procure comer em locais limpos, confortáveis e tranquilos, e onde não haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimento. Sempre que possível, come em companhia e amplie o desfrute do prazer de uma alimentação saudável. Seja crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas. Lembre-se de que a função essencial de uma publicidade é aumentar a venda dos produtos e não informar, e muito menos educar as pessoas. Avalie criticamente o que você lê, vê
e ouve sobre a alimentação em propagandas comerciais e estimule outras pessoas, principalmente jovens e crianças, a fazerem o mesmo. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Fatalidade e livre-arbítrio. Por que nós fazemos o que fazemos? Há uma lei de regência das ações humanas? Os atos humanos só foram praticados porque estavam escritos? Segundo Romain Rolland, a fatalidade não é senão aquilo que nós queremos. Segundo sua definição léxica, fatalidade diz respeito ao destino que não se pode evitar. Vulgarmente, a palavra é usada para definir um acontecimento cruel, uma desgraça. Na origem etimológica da palavra, fatalidade vem do latim fatalitas, que provém do francês fatalité, cujo significado é necessidade do destino. Especulamos se nessa origem o que se tentava era dar alguma resposta para algo cuja lei de regência era desconhecida ou, do contrário, nem compreendida. Filosoficamente, no que tange às ações humanas, encontraremos em contraposição a expressão livre-arbítrio, cuja ideia é significar a possibilidade de decidir, isto é, fazer uma escolha em função da própria vontade, onde a escolha é isenta de qualquer condicionante, motivo ou causa determinante. A ciência filosófico-espírita tem no livre-arbítrio um princípio espírita. Sua teoria é fundamentada na autonomia moral do espírito. Portanto, nas questões relativas à vida física, a fatalidade, vulgarmente compreendida, é incompatível com a ideia de livre-arbítrio. Não é concebível a ideia de que os atos humanos foram praticados porque estavam escritos. Considerando o espírito um ser complexo, dotado de potencialidades ou faculdades que despertam à medida que o mesmo progride e também evolui, se constata que a escolha é uma dessas potencialidades. A aptidão para escolher surgirá à medida que conhecimentos serão acumulados pelo espírito. Se por meio da instrução o espírito estimula sua faculdade de inteligência, ocasião em que conhece as leis que regem a matéria e aprimora o seu conhecimento por meio do esclarecimento, o conhecimento aprimorado se transforma em sabedoria. E como consequência, o senso moral não é mais mistério ou mero acaso. A sabedoria proporciona ao espírito conhecer as leis que regem sua natureza moral, o que lhe permite moldar e modificar o senso moral. Para isso, o espírito reencarna e ocupa uma posição na Terra, onde desempenha funções como consequência do gênero de existência que escolheu no estado de espírito errante. Por isso, é fundamental saber que, no estado errante, o espírito faz a escolha das existências futuras e das provas que deseja sofrer. No estado corpóreo, seu livre-arbítrio lhe faculta ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente se submeteu e em razão da escolha do gênero de provas e da existência anteriormente escolhidas. O espírito, então, está sujeito a ser atraído para o crime ou para fazer o bem, sendo importante saber que há nisso duas condicionantes: o meio em que estiver situado e as circunstâncias supervenientes. Desse modo, compreendendo a reencarnação como oportunidade, o espírito poderá combater suas más tendências com os conhecimentos que adquiriu ou irá adquirir. Deverá estudar o que compõe o seu caráter, sua personalidade. Deverá investigar e conhecer as leis que regem a natureza moral. Podemos resumir isso no processo em que o espírito estuda como se adquire uma imperfeição e como dela se livra. Por que faz algo de um jeito e não de outro? Como adquirir, modificar e aprimorar o conhecimento segundo a lei do progresso. Segundo o Espiritismo, o livre-arbítrio é pleno. O espírito tem poder de resistir a qualquer influência e nada
nada, absolutamente nada é inexorável. Pela vontade, o espírito comanda os desejos e lhe cabe fazer boas escolhas ou atender às más sugestões. As sucessivas reencarnações proporcionam ao espírito esclarecer sua vontade. A vontade esclarecida escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos, trazendo em si todas as qualidades e imperfeições que possuía como espírito. O ser humano comete faltas em razão dessas tendências, pois ainda não atingiu a superioridade moral. Isso não quer dizer que o livre-arbítrio é menor. Aliás, é essa faculdade que faz com que o espírito avance no desenvolvimento do senso moral, e é por meio da existência corporal que expurga suas imperfeições, passando pelas provas, ocasião em que trava uma luta íntima contra as suas próprias imperfeições. Experimentando provas e expiações, o espírito que vence suas imperfeições se eleva, mas aquele que fracassa continua a ser quem era, nem melhor nem pior, e terá que recomeçar do ponto onde sucumbiu. Nessa situação, é possível que ainda demore muito tempo para vencer o obstáculo. O Espiritismo aconselha que cada um cumpra seu papel, no seu próprio proveito, para se elevando ir para um mundo onde o bem reina inteiramente e onde se lembre de sua permanência na Terra apenas como um tempo de exílio. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis por tudo aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com a qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Dirias que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheia de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o que uma poderosa mão pode lhe retirar o que ela mesmo deu. O item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse título Missão do Homem Inteligente na Terra, foi ditado por Ferdinando, um espírito protetor que se manifestou em Bordeaux no ano de 1862 e trouxe importantes informações para a nossa reflexão. Primeiramente, quanto ao conhecimento adquirido. Mais que esse se apresente na Terra, todos os conhecimentos são muito poucos, limitados ou estreitos. Trata-se, portanto, de uma aparência de sábio,
Mas a verdadeira sabedoria consiste em ser humilde para reconhecer que somos mais ignorantes do que sábios. Por outro lado, é a necessidade de buscar encontrar por que motivos o indivíduo que possui o conhecimento nasceu em condições de adquiri-los, isto é, no meio que o permitiu desenvolver essa inteligência. Tudo tem seu objetivo. A inteligência é para beneficiar o coletivo, trazendo progresso para o conjunto avançar. Uma inteligência provoca o desenvolvimento das demais. Sabedoria consiste em reconhecer essa verdade, usar a inteligência para satisfação do interesse pessoal, é não reconhecer a grandeza dessa faculdade do espírito. Qual então seria o resultado do trabalho daquele que não colocou a sua inteligência a serviço do seu próximo? A inteligência bem empregada, isto é, em fazendo bem para o coletivo, o espírito serve a Deus e faz progredir a humanidade. Portanto, essa é a ideia da providência divina atuando diretamente no nosso mundo. Aquele que assim não age serve de escravo ao orgulho e à ambição e está abusando das suas faculdades. Mas tudo que é dado pode ser retirado. Recordamos daquela máxima: a quem mais foi dado, mais será pedido. Trocando em bom português, o mal cometido por detentores da faculdade da inteligência é muitas vezes maior que o mal cometido por quem não tem o mesmo grau desta faculdade desenvolvida. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.